12 horas e 5 minutos, estamos no ar com o programa Folha Notícias, eu sou Bruno Albuquerque, 20 de julho de 2020. Esse final de semana nós fizemos algumas externas e parece que a prefeitura vai ter alguns probleminhas. Muitas obras paradas, a população realmente muito indignada. Esse final de semana também nós tivemos várias notícias, destaques, inclusive a repercussão do desembargador que destratou e humilhou um guarda municipal. E parece que isso vai render louros para ele, né? A conduta que é a famosa carteirada. A carteirada que nós já estamos, na verdade, acostumados aqui no país da gente com a carteirada, né? As pessoas acham que o poder aquisitivo e também a escolha da profissão de cada indivíduo, ele não tem esse direito, né, de escolha. Às vezes as pessoas acham que você tem que fazer ou estudar ou se capacitar da forma que as pessoas querem lhe taxar. As pessoas acham que todo mundo quer ser médico, que todo mundo quer ser advogado, enfim. Rivelino, aquele abraço, Jair presente também, sabor da casa, aquele abração. Esse é que é o grande agravante. Então, não é uma particularidade só do desembargador, a gente percebe, tá, que tem muitas pessoas, Elcimar, aquele abraço, muitas pessoas que humilham as outras. Nós temos um exemplo muito claro, o comércio local, não só aqui na cidade de Camaçari, onde a gente recebe também diversas queixas de que se você entrar no estabelecimento comercial bem vestido, você tem um determinado privilégio, e quando você entra sem aquelas vestimentas que enchem os olhos, você tem um tratamento também diferenciado. E não foi diferente dessa conduta desse desembargador, que inclusive recebe os seus proventos acima do teto salarial estipulado até pela nossa Constituição. E que no final dessa história toda nós já sabemos o que vai acontecer. Tá? Não vai dar em nada, vai acabar em pizza. Hoje o desembargador já foi a público para pedir desculpa e dizer que quer reencontrar aquele colaborador da Guarda Municipal, e vai ser aqueles afagos, na verdade, para abafar mais um triste relato do nosso país, que é aquela história de 1900 antigamente, eu não sei se vocês recordam, né, que nós tínhamos aquela questão do você sabe com quem você está falando. Você sabe quem eu sou, você sabe quem é meu pai, você sabe quem é minha mãe. E nada mais foi do que esse retrato que nós estamos acostumados a assistir já há muito tempo, né? Inclusive, em alguns grupos que eu faço parte, muitas pessoas já dizem que diminuiu bastante, mas não era para existir e não para se diminuir a questão das carteiradas. Vamos para os destaques da nossa edição hoje. Nós visitamos as obras do Camelódromo, nós visitamos também algumas obras da Prefeitura daqui de Camaçari, visitamos algumas denúncias de postos, tivemos inclusive na ação realizada no posto na Unidade de Saúde da Família e também no posto aqui do Gravatá para saber sobre as ações da Prefeitura ao combate da Covid-19. E na sexta-feira, e ontem também fizemos algumas externas. Alexander, aquele abraço. Seguindo ainda as principais manchetes dos sites e dos tabloides. Só me dê o mouse aí, por favor. E hoje vai ser aquela segunda. Sábado. Rivelino, sábado, grande plantio da diversidade cultural, sábado, dia 25/7, no emissário Arembepe, às 9 horas. Estejam todos convidados, grande ação. Esses dias eu acompanhei e vi até essa ação, viu, Rivelino? Parabéns. Se a aliança der errado, teria opção para 2022, bem diferente de 2018, diz o presidente Jair Bolsonaro. Declaração foi dada a apoiadores que aplaudiram o presidente enquanto ele agitava a caixa de hidroxicloroquina. Guedes quer convencer Bolsonaro a emplacar imposto.
Congresso Nacional esquece promessas de fazer reforma política. Redes sociais ignoram ordem de bloquear perfis suspeitos. Manifestantes pró-Bolsonaro protestam contra governadores em Brasília. Hoje também, inclusive, foi destaque o retorno dos trabalhos legislativos da Câmara de Vereadores aqui de Camaçari. E eu vi um post bem engraçado nas redes sociais, onde um morador falava de que achava um absurdo dos 21 vereadores, 20 terem sido indiciados em 2018 pelo Ministério Público e que se não teve nenhum resultado. E um dos defensores, um dos alcaides dos edis, disse que aquele internauta tinha uma mentalidade de camarão e que o processo tinha arquivado. Porém, ele esqueceu de dizer por que o processo foi arquivado. O processo não foi arquivado porque os vereadores são inocentes, não. O processo foi arquivado porque o denunciante hoje faz parte do governo municipal. E o que aconteceu, todo mundo bem sabe, foi abafar o caso mesmo. Não foi arquivado porque os vereadores são inocentes, não. Até porque 3 presidentes da Câmara também foram indiciados, já com outros processos, inclusive de superfaturamento de serviços realizados pela Câmara. Então, cabeça de camarão não está sendo aquele popular, aquele eleitor, inclusive, que tem questionado sobre esse processo, porque nós sabemos como funcionam os processos, principalmente contra políticos, não só no nosso estado, mas também no nosso município e no nosso país. Então, eles não foram inocentados. Então, a cabeça de camarão não está nesse eleitor, não. Então, basta ter acesso ao processo para deixar bem claro de que as testemunhas se recusaram e há, inclusive, indícios de que algumas dessas testemunhas foram, sim, coagidas. Então, existe uma diferença muito grande. Então, em nenhum momento se foi julgado ou condenado esses vereadores, foi arquivado, porque o mesmo denunciante, inclusive, que não retornou ao Ministério Público para dar continuidade, e nós sabemos muito bem o porquê. Segundo a Prefeitura de Camaçari também, divulga que o toque de recolher e fechamento do comércio são mantidos até o dia 26 de junho. SEAB e Coordenação de Eventos fazem distribuição de máscaras na costa. Cursos gratuitos preparam trade para nova forma de fazer turismo no pós-pandemia. Ainda segundo a Prefeitura, Cefaz volta gradativamente e atende o contribuinte de forma presencial. Esses foram os destaques do site da Prefeitura Municipal de Camaçari. Ainda na região metropolitana, a Semineto também vai tentar reabrir gradativamente o comércio em Salvador, porém, a diferença é que o Assemineto ele tem trazido a flexibilidade depois dos vídeos que viralizaram, principalmente de alguns empresários, alguns deles inclusive emocionados. Bombeiro procuram por pessoa que desapareceu após entrar em rio em Lauro de Freitas. Acidente causa lentidão no trânsito em Lauro de Freitas. Medida que restringe circulação noturna em Lauro de Freitas também foi aprovada. Essas foram as principais notícias. Já na política, Teobaldo e Matheus estarão juntos nas eleições de Bruno Reis. Foi outra seara, inclusive, essa indisposição, onde Matheus provavelmente não sairia no mesmo grupo político de Teobaldo, mas parece que os seres políticos mais poderosos conseguiram intervir e fazer com que o Matheus ele volte atrás e, de fato, vai sim apoiar o Teobaldo. São 12 horas e 12 minutos. Esses foram os destaques do programa de hoje. E já estamos de volta com o programa Folha Notícias.
São 12 horas e 18 minutos e voltamos no ar com o programa Folha Notícias. Vamos agora para a notícia destaque, tanto de ontem como de hoje, das redes sociais. Desembargador humilha a guarda municipal após ser multado. CNJ pede esclarecimentos. Um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo humilhou um guarda municipal de Santos após ser multado por não utilizar máscara enquanto caminhava na praia. Em um vídeo gravado no último sábado, dia 18, o desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira chama o guarda de analfabeto e rasga a multa. Inclusive joga o papel no chão e, por fim, diz que ia telefonar para o secretário de Segurança Pública do município, Sérgio Delbel, para intimidar o guarda. Essa é a famosa carteirada, infelizmente. Para você que não teve a oportunidade de assistir o vídeo, nós vamos colocar agora para vocês na íntegra sobre a postura desse desembargador. Você colocar a máscara, por favor? Olha, eu não curava. Não, por favor. Eu não uso. Mas por decreto eu sou obrigado a usar. Decreto não é lei. Não, mas eu sou obrigado a usar. Olha, outro dia quem queimou comigo. Tá, vou desembarcar um pouco. Desembarcar. Ele até fez como tá, pode ter 50, faz 4 que der. Aí eu peguei, amassei e joguei na cara dele. Se eu quero que eu jogue na sua cara, faz aquilo. Não, se eu vai jogar na minha cara, não vou fazer. Vou fazer ou você joga na minha cara? E em seguida você já fala com o Delbel. Então tá bom, pode ligar pro Delbel. Liga pro Delbel. 13 horas. Delbel? 13 horas. É, do desembargador Eduardo Siqueira. Eduardo Siqueira, qual é o seu papel? Povo, bem aí o senhor, tudo calmo? Eu tô aqui com um analfabeto do PMC, aqui, um rapaz. Ele falou que. Eu falei, eu vou ligar para ele, porque eu tô andando sem máscara, só tô eu na faixa de praia que eu estou. Ele está aqui fazendo uma multa e ele disse, então eu falei, olha, isso não tem. Eu expliquei de novo, eles não conseguem entender. Aí eu falei, então, mas o seguinte, você vai falar com o Delbel. O Delbel é que fale comigo, eu não falo com ele. Ele que quiser. Agora o senhor vai manter, cidadão. O senhor falou. Ele Que, ligou no meu ô, seu celular. Hilário, o senhor não é autoridade, o senhor vai falar. Vou bom, passar o cidadão. telefone, Delbel. Eu não vou falar no celular do senhor. O Delbel tá aqui. Eu não vou falar no celular. Não, imagina, você não é isso aí. Você tá rasgado, você tá Se você jogar em via pública, você vai ser autuado por despejo de via pública. Ah, tá. Não também Cuidado, mudado, isso aí faz a outra. Fica bem aqui, porque eu acho que de 2 ou 3. Infelizmente, vocês acabaram de assistir a postura do desembargador e que hoje, inclusive, já tentou se retratar. Lembrando que o desembargador, ele está como ativo e hoje tem um salário de R$ 50.215,88. Imagine vocês que de vantagens eventuais, R$ 6.756,36, indenizações R$ 1.056, vantagens pessoais R$ 6.941,30, com a sua remuneração no valor de R$ 35.462,22. Então, esse é o retrato do nosso Brasil, onde a gente percebe que realmente as pessoas que têm um poder aquisitivo maior sempre querem humilhar os que não recebem esses proventos, que muitas vezes são até imorais, diga-se de passagem. Campeonato Brasileiro Sub-17 será reiniciado em outubro. Campeonato Brasileiro Sub-17 será reiniciado antes da segunda quinzena de outubro, de acordo com a apuração do Bahia Notícias. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, pretende divulgar a tabela nas próximas semanas. A competição só teve uma rodada disputada e foi suspensa por conta da pandemia do coronavírus em meados de março. Vacina chinesa chega ao Brasil para testes contra a Covid-19. Chegou ao Brasil na madrugada desta segunda-feira a vacina chinesa contra a Covid-19, que será testada pelo Instituto Butantan. Produzido pela empresa Sinovac Biotech, o imunizante é a segunda fórmula a ser testada oficialmente no país,
junto à criada pela AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, do Reino Unido. Então, os primeiros testes vão ser realizados e já autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e serão vacinados profissionais de saúde de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná, além do Distrito Federal. Os testes devem envolver cerca de 9 mil voluntários. A Semineto propõe que Carnaval de 2021 ocorra no início de julho em todo o país. O prefeito de Salvador, Assemineto, quer adiar o Carnaval de 2021 para o início de julho do próximo ano em todo o Brasil. Ele afirmou nesta segunda-feira que está discutindo com prefeitos de capitais como São Paulo e Rio de Janeiro para a construção de um novo calendário nacional da festa em face da possibilidade cada vez mais remota de que ela aconteça em fevereiro devido à pandemia do novo coronavírus. Na semana passada nós já conversávamos inclusive aqui com alguns artistas e o que a gente percebe é que pode comprometer as festas tradicionais do São João e que a gente acredita que não tem uma determinada atenção do prefeito Assemineto, que é quem mais tem feito essa mobilização. Acho que o prefeito precisa se atentar de que nós vivemos na região Nordeste e que uma das festividades mais tradicionais que nós temos aqui são as festividades das festas juninas, diferente do Carnaval, e que movimenta o Nordeste por completo. E caso o Carnaval fosse para julho, com certeza iria comprometer as festas juninas, principalmente aqui no Sertão. Então, eu acho que essa iniciativa do prefeito Assemineto, novamente, o que a gente tem martelado, precisa se conversar com a população. E os gestores, não. Pelo que tem visto, os gestores estão fazendo o que eles acham que tem que fazer. Inclusive, o prefeito de Camaçari, o Antônio Elinaldo, foi surrado esse final de semana por conta de mais um adiamento. Então, Camaçari terá mais uma semana de toque de recolher com as publicações dos decretos municipais número 7.371 de 19 de julho e a estadual de 19.843 de 18 de julho. Porém, a decisão divulgada ontem é válida até o dia 26 de julho e determina a prorrogação da restrição de locomoção noturna que proíbe a qualquer indivíduo a permanência e o trânsito em vias, equipamentos locais e praças públicas das 18 às 5 horas. Nós andamos esses dias pela cidade e a gente percebeu claramente que a população não tem obedecido esses decretos. Ao todo já foram mais de 60 decretos do governo estadual e muito mais para os municípios. Porém, a população não tem dado crédito porque não tem uma interlocução entre os poderes públicos. Em nenhum momento a prefeitura tem se reunido com as associações, com as OSCs, com o comércio. As prefeituras elas têm se reunido com líderes esporádicos, o que não pode acontecer. Tem que se ouvir a população. A feira foi fechada, mas os ambulantes foram para as ruas. A Caixa Econômica, por mais que tenha divulgado que não precisa ir até a agência, as pessoas não estão obedecendo. Precisa se sentar para bolar estratégias, e isso não tem acontecido. A questão dos medicamentos, do mesmo jeito. A Organização Mundial da Saúde fala num dia que tem que se usar a ivermectina, no outro já diz que é hidroxicloroquina, no outro já diz que é a cloroquina, no outro a azitromicina, a população fica perdida. E nós falávamos isso aqui no programa passado, de que as farmácias estavam vendendo ivermectina, que custava entre R$ 5 e R$ 7, vendendo a R$ 28 a R$ 30. A mesma postura que estava acontecendo anteriormente com o uso do álcool em gel. E a gente percebe que não tem uma fiscalização. E as farmácias não vendem o remédio, agora só encomendam. E a pergunta que vem na semana passada, a Organização Mundial da Saúde, juntamente com laboratórios e infectologistas, publicaram de que a ivermectina não é eficiente. E aquela população que gastou aquele dinheiro comprando o medicamento por 20, por 30, por 40 reais, agora não tem efeito? Então são essas questões que precisam ser discutidas e que não é discutida, ou seja, está virando uma bola de ping-pong. Um prefeito faz um decreto, publica um decreto, outro publica outro decreto, um dá 10 dias, outro dá 15. Cidades que deixam os atacadistas abrirem, os menores fecham.
A gente não consegue entender como é que lojas como o Atacadão, como o Açaí, como o Mix ficam abertas, que você tem uma quantidade muito maior de trânsito de pessoas e os menores fecham, e que deveria ser remodelado, porque se nós temos 60 bairros no município e se faz uma política de que compre dentro do seu próprio bairro, você poderia diminuir muito essas aglomerações. Ao contrário disso, a prefeitura fecha os menores e deixa os maiores, e aí aglomera muito mais pessoas, não há fiscalização. Depois da pressão que o prefeito Assemineto teve na semana passada de alguns empresários, principalmente de shopping, hoje ele já divulga a reabertura parcial de shoppings, de templos religiosos e de alguns comércios, e que não abrange aquela maioria que está querendo disputar com os grandes para que possa sobreviver. E o que a gente percebe é essa bola de ping-pong entre um, entre outro, e não se resolve. A Prefeitura de São Paulo já divulga que já teve uma queda significativa de 25% dos leitos de UTI. Então a gente não consegue entender, na verdade, como é que está caindo, se os decretos que têm sido publicados, os próprios gestores vêm reconhecendo os erros. O próprio governador Rui Costa reconheceu que antecipar os feriados não resolveu absolutamente nada. O prefeito de Camaçari, o Antônio Elinaldo, do mesmo jeito, reconheceu que o toque de recolher não resolveu o problema. Agora, precisa-se conversar com a população, precisa fazer as ações mais de perto. A prefeitura divulgou que comprou 25 mil testes e nós visitamos essas ações para esses testes, e cada ação dessa só está contemplando 150 pessoas. Se vocês forem acompanhar no site da prefeitura, vão ser pouco mais do que 15 ações. Não chegam a 5 mil testes, e os outros 20 mil testes? Ainda tem outro agravante, nós temos aqui depoimentos, até porque nós participamos do evento, e não foram todas as pessoas que foram testadas, porque mudou o protocolo. O paciente agora ele chega no posto, ele tem que participar de uma consulta com o médico vai prescrever, vai fazer uma triagem. Mesmo que você diga que esteja sentindo sintomas, agora o protocolo é saber por quantos dias, com quantas pessoas vocês tiveram contato, e aí manda para casa e pede que volte com 7 dias. Esses 7 dias é para ele voltar crônico, para precisar da UTI, precisar do respirador, principalmente as UTIs, que são inflacionadas em 4 vezes mais o valor. É isso que a população tem que fazer. Em nenhum momento a prefeitura se fala na carga tributária, em nenhum momento a prefeitura se fala na redução de salários. Os políticos, os deputados, os senadores, em nenhum momento se fala na redução dos salários. São bilhões gastos com o poder legislativo que nós temos no país. E não se comenta sobre isso. Carga tributária, o prefeito lança um aplicativo para que o usuário ele possa emitir a segunda via dos boletos. Mas que boletos? O ISS, o TFF, o IPTU, que é o que alimenta o salário desses políticos. Enquanto isso, o prefeito vai para a Caixa Econômica para fechar parcerias para que os colaboradores da prefeitura façam empréstimos consignados. E daí é que vem a pergunta: o político ele quer que a população vá se endividando? Como é que eu posso contrair um débito sem eu fazer um mínimo de planejamento? Nós vamos mostrar para vocês agora uma matéria que nós fizemos no sábado na Avenida Castro Alves, onde os empresários pedem socorro. Nós já tivemos depoimentos de que 1/3 da Castro Alves já entregou os pontos. Então, esse que é o grande agravante. E a gente não vê as ações da prefeitura. Acompanhe com a gente essa matéria direto de lá da Castro Alves. Blitz do cidadão. Estamos agora na Castro Alves com um pedido dos lojistas e também da população que precisa desse comércio. Então, nós percebemos que o comércio encontra fechado. Foi uma das ruas, inclusive, que não teve atenção. Vários lojistas nos procuraram, onde já vão entregar pontos. E uma das principais avenidas da cidade de Camaçari, próximo
ao camelódromo, próximo ao Prédio Redondo, que inclusive virou referência aqui no município, mas até agora nenhuma providência, nem nenhuma reunião do Poder Municipal para conversar com esses lojistas. Alguns, inclusive, já foram ameaçados que se abrissem os seus comércios, mesmo em meia porta, que seriam dirigidos à delegacia, teriam que ser encaminhados à delegacia 18ª. Mas o que a gente percebe é que realmente a rua está morta, os comerciantes fecharam porque não querem se expor indo para a delegacia e até agora não se resolve absolutamente nada. Essa é a situação. Os lojistas daqui também reclamam de que sempre há essa discriminação para essa avenida, inclusive até para ornamentações ou para alguma ação que venha fortalecer o comércio aqui. Hoje, inclusive, aqui no camelódromo, o calçadão abriga mais de 34 ambulantes. Então, essa é a situação da Castro Alves. Bruno Albuquerque, direto do jornal Folha Notícias. Pois é, pleno sábado e nós chegamos em uma das avenidas mais movimentadas da cidade de Camaçari e a gente encontra totalmente abandonada, sem nenhuma perspectiva. E os donos daquelas lojas, eles não estão tendo absolutamente nenhum apoio. Os donos dos pontos querem receber os seus aluguéis integrais, eles não entram em negociação. As contas de água estão chegando, a conta de luz está chegando, colaboradores que foram demitidos e precisam receber os seus honorários e também os seus acordos. Enquanto isso, nós vamos aí perdurando por 120 dias essa situação. Então a gente não sabe, na verdade, quem é que pode defender o comércio, porque as instituições que deveriam estar defendendo o comércio não defendem. Vocês podem pontuar, por exemplo, as ações que foram desenvolvidas com afinco da CDL, da SEC, da Cicomércio. A gente percebe claramente que não existe um posicionamento concreto, porque todos eles estão ligados à base da prefeitura, infelizmente. Infelizmente. Quando foi realizada a última reunião, dia 30, que seria a segunda reunião, dia 30, nesse mesmo dia o prefeito já fez outra reunião e decretou mais um toque de recolher por mais 15 dias, e agora novamente por mais 15 dias, em nenhum momento nós vemos essas instituições irem às ruas. As pessoas precisam trabalhar, os lojistas, nós temos lojistas no município de 10 anos, de 15, de 20, fechando suas portas sem perspectiva de retorno. Em nenhum momento é se discutido isso, são as ações esporádicas. E a prefeitura precisa ouvir a população. Enquanto tiver esse embate entre a população de um lado e o poder público do outro, nós não vamos conseguir resolver. A população está indo para as ruas porque não está dando crédito para as ações da prefeitura. A comunidade, a população tem sua parcela de culpa? Claro, com certeza que tem a parcela de culpa. Mas se não trabalhar em conjunto, nós não vamos conseguir sair de onde nós estamos. O agravante hoje do presidente Jair Bolsonaro é não conseguir administrar porque o parlamento está indo de afronta. Nós estamos hoje com uma epidemia também, com a pandemia também institucional. O legislativo não se entende com o executivo não se entende com o judiciário. O presidente publica um decreto, os governadores já não atendem, o governador publica um decreto, os prefeitos não atendem, e aí fica nesse imbróglio. Por isso que esse desembargador chamou o guarda municipal de analfabeto, porque na cabeça dele ele disse que um decreto não é uma lei. E o que é lei agora? Eu acho que nem a própria população já está sabendo mais o que é lei, o que é decreto, o que é requerimento, enfim. Então, parece que nós estamos nadando contra a maré, infelizmente. 12 horas e 37 minutos, estamos no ar com o programa Folha Notícias e já estaremos no ar com o nosso correspondente direto do Vale do São Francisco, Daniel Godin, também contando das novidades da região de Juazeiro, Petrolina, Casa Nova, Remanso, que também tem passado por maus bocados.
Ninguém não sabe o que se resolve também na região do Vale do São Francisco e de Pernambuco. Vamos a um breve intervalo e já já estamos de volta com o programa Folha Notícias. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias como o novo coronavírus. São 12 horas e 39 minutos e voltamos com o programa Folha Notícias. Vamos agora com Daniel Godin, direto do Vale do São Francisco, para falar para a gente como é que está a situação também de Casa Nova, de Petrolina, Juazeiro, que parece que lá também alguns decretos novos, a diferença entre o Vale do São Francisco e aqui a nossa região metropolitana. Daniel Godin, seja bem-vindo, boa tarde. Alô, boa tarde, grande Bruno Albuquerque. Tá ouvindo? Alô, boa tarde, Bruno Albuquerque, tudo bom? Tudo boa tarde aos nossos queridos ouvintes. Daniel. Programa Folha Notícias, direto do Vale do São Francisco. Pronto, Daniel. Aqui nós já acordamos com a notícia de que o toque de recolher e fechamento do comércio será mantido até o dia 26 de julho. Na semana passada, o prefeito tinha decretado de que só iria perdurar até o dia 19, mas parece que mudou de ideia já no domingo e vai ser até o dia 26 de julho. Aí eu queria ouvir no Vale do São Francisco como é que está essa situação e se os decretos daí também estão ampliando o toque de recolher e o fechamento do comércio. Pois é, grande Bruno. Aqui no Vale do São Francisco é algo, desculpa até rir, engraçado, mas de fundo sério. Parece que existe uma coluna entre os governadores nordestinos e os prefeitos também do Nordeste. E quando eu digo isso, é geral. Aqui a data é a mesma, para toque de recolher, até o dia 26. Parece que eles estão entrando em conjunção. E lembre-se de passagem, eu quero pegar uma frase do querido, do homem mais honesto do Brasil, para a gente não dar muita risada, Roberto Jefferson, que disse o seguinte, abre aspas, o Tribunal Federal deu chancelaria aos governadores e aos prefeitos do Brasil, para que eles decretassem, claro, por meio, da redundância da palavra portuguesa aí, o decreto, de que eles estariam com autonomia para usar os decretos estaduais e municipais para que fossem colocados como meios de combater o Covid-19. Antes de fechar aspas, tracinho vírgula, pois que tudo que acontece de bom ou de ruim, principalmente do aumento das mortes, quem leva a culpa? O presidente do executivo, do Poder Executivo, o presidente Jair Messias Bolsonaro, fecha aspas. É interessante que aqui no Vale do São Francisco está a mesma situação. Agora, a parceria entre os prefeitos, o senhor excelentíssimo Paulo Bonfim de Juazeiro, junto com o Wilke Torres, em Casa Nova Bahia, os prefeitos de Remanso,
e principalmente Sobradinho, Santo Sé e exclusivamente Petrolina, o senhor excelente Miguel Coelho. Então, está todo mundo fechando os comércios e, além disso, hoje já teve representações do comércio de Juazeiro, voltando a cobrar as medidas mais eficazes da própria prefeitura de Juazeiro para reabrir esse setor que está sendo afetado pela pandemia. Então, é uma situação, como eu disse no início, engraçada, mas de fundo sério. Por quê? Porque todo mundo trabalha no mesmo decreto, na mesma data, em cidades e municípios diferentes, prefeitos diferentes, gestões diferentes, tá certo? Apesar de diferenciar, estarmos aqui na divisão, né, entre estado de Bahia, estado da Bahia, estado de Pernambuco, mas mesmo assim a gente vê que essas situações têm se cooperado e ocorrido em todo o Nordeste. Então a gente não sabe realmente se esses chamados lockdowns ou esse estoque de recolher se está beneficiando, porque a gente sai na rua e vê o povo saindo, gente sem máscara, gente com máscara, gente usando álcool, gente em aglomeração e nada se E eu quero dizer de passagem que essa semana agora eu estive em Juazeiro, no centro, e observei portas, mas muitas centro meio aberta. Só naquela preocupação de que aparecesse os guardas municipais de fiscalização, abaixaria as portas e pronto. Mas todo mundo continua trabalhando, vendendo, quebrando as regras, né? E está aí para o dia 26. Mas até agora o toque de recolher, que era para o dia 19, se prolongou, né, para o dia 26. E aí eu quero ver, quando chega dia 26, o que é que vão prolongar os decretos aqui na região do Vale do São Francisco, de Bruno. Daniel, o que a gente percebe, na verdade, é que existe uma ligação muito grande com os políticos. Eu acho que a população também tem que se atentar para isso, principalmente agora, no ano eleitoral. Então, todas essas medidas, lógico que elas estão sendo arquitetadas em comum acordo, e as pessoas estão achando que são coincidências. Não são. Aqui na região metropolitana, por exemplo, a maioria dos prefeitos tem se reunido, tanto de Camaçari como Lauro de Freitas, Simões Filho, Dias Dávila, Mata de São João, e eles têm arquitetado todas as suas ações, logicamente visando o seu acervo político, principalmente por ser um ano de eleição, e muitos deles querem se reeleger. E é como eu falei anteriormente, a população está sem horizonte, porque a Organização Mundial da Saúde fala uma hora que a ivermectina funciona, daqui a pouco já fala que a hidroxicloroquina não funciona, as farmácias ficam escondendo medicamentos, e resultado, o que a gente percebe é que não resolve ainda o problema, e as cidades têm passado por esses decretos. Pois é uma situação muito delicada, porque além do povo, como você falou a palavra, sem horizonte, existe um aspecto também de que as pessoas, né, eu acho engraçado o povo brasileiro, né, estou falando geral agora, o povo brasileiro, quando aquilo que lhe aperta o calcanhar de Aquiles ou seu umbigo, eles vão sair à rua e vão manifestar. E aí não querem saber de aglomeração, de coronavírus. Mas enquanto, né, alguns estão aí recebendo seus auxílios, enquanto alguns estão tendo a questão beneficiária do governo e de braços cruzados, para alguns, na sua totalidade, tanto fez como tanto faz. Sabemos que outros estão passando um perrengue, desempregado, desesperado, alguns entrando em parafuso, outros procurando serviços, outros sendo embarrados por causa da gestão de algum desses municípios de que tem colocado aí a guarda municipal e fiscalização para tomar mercadoria, né? Como aconteceu em Petrolina, um cidadão com a mercadoria irregular de camarão, meu amigo, camarão é um negócio muito delicado, e aí foi embargado também, claro, que é na questão de vigilância sanitária, né, de cuidado. Então, é uma situação realmente difícil. O povo, como eu digo, o povo só toma uma decisão, só vai em busca dos seus interesses quando lhe aperta. Né? Então vamos ver o que é daqui para frente, vamos aguardar até o dia 26, qual vai ser o posicionamento do povo aqui da região do Vale do São Francisco. Até porque, diga-se de passagem, que aqui também em Petrolina, regiões, mais especificamente na cidade de Petrolina, onde está tendo um aumento de Covid, é no centro, na Coab Massangano, porque lá tem feira na Coab Massangano e uma grande população. Então, essa área aí é uma área de grande contaminação, como também existe o perigo do mercado produtor de Juazeiro, que está lá todo mundo acordando de madrugada, todo mundo vendendo suas frutas, trabalhando, carros estacionados, aglomerando gente, e nada vai acontecer. Sabe por quê? Por mais decreto que os prefeitos coloquem, e mais eles vão adiando, postergando as datas, o povo não vai ficar com cara para cima
esperando o dinheiro cair do céu. O povo vai à luta, vai trabalhar, alguns sabem do risco que há de contaminação, outros vão se precaver, e a situação vai ser assim. Agora, no dia da eleição, como muitos vendem voto, né, como muitos se vendem por um saco de cimento, um milheiro de bloco, né, um dinheirinho aqui, uma cachaçinha ali, um fazedor de troca de favores acolá, então, infelizmente, vai ser essa situação. Então, se o povo brasileiro realmente é um povo que tem vergonha na cara e brilho, não vão reeleger esses homens que estão por aí. Do lado, alguns, por questões de favores, vão ser obrigados a votar, porque ficaram com o braço, né, e pernas amarrados a eles, e outros vão dar a desculpa dos benefícios que foi feito. Não, fulano fez isso, fez aquilo, mas fez esse benefício. Então, as pessoas trocam voto mais por favor do que conveniência de consciência. E fica-se de passagem que todos os gestores, seja eles municipais estaduais, não cumprem mais do que a sua obrigação de fazer e de trabalhar pelo povo e para o povo que os elegeu. Mas, infelizmente, como o Brasil deveria mudar a brincadeira que eu faço na geografia com os alunos, quem nasce na França é francês, quem nasce no Japão é japonês, na Alemanha é alemão, e quem nasce no Brasil é corrupto. Exatamente, viu, Daniel? E você já falando em corrupção, o curioso também é que no dia 15/7 foi publicado que a União repassou mais de 30 bilhões para os estados em programas federativos de enfrentamento ao coronavírus. Esse repasse foi feito de 60,15 bilhões para os entes federativos. E a gente observa o discurso, principalmente da oposição, de que o governo do estado o governo federal não tem ajudado. Imagine você que essa lei complementar 173, que é sobre as finanças de estados no combate, né, o enfrentamento ao coronavírus, e até o último dia 12 de agosto, até 11 de setembro, o valor previsto seria de 15,37 bilhões, ou seja, segundo o Ministério da Economia, são 60 bilhões de reais destinados aos estados. Pois é, grande Bruno, esse dinheiro todo destinado, eu lhe pergunto, por que não está tendo tantos hospitais de campanha, mais aparelhos, mais testes, mais remédios para combater, né? No termo assim, combater e viabilizar um pouco, né? Diminuir toda essa situação da infecção. E aí a gente sabe que mais de 80% dessa verba vai para o bolso aí de alguém, né? Ou vai para algum cofre, ou algum banco na Suíça que só alguém sabe dizer. Então, infelizmente, é uma situação caótica, principalmente que o povo nordestino está enfrentando. E aí, meu amigo, eu fico pensando aqui, analisando, até quando o povo vai aturar e suportar essa situação? Né? Até quando e como o povo vai suportar? Por exemplo, nós temos uma notícia aqui, pegando carona, o Gonzaga Patriota, ele pede votos para conquistar prêmio como parlamentar ficha limpa do Congresso Nacional. Então, o deputado federal Gonzaga Patriota, aqui de Pernambuco, do PSB, ele quer ser o melhor parlamentar entre todos que detêm o mandato do Congresso Nacional com ficha limpa. Então, esse é o objetivo do prêmio do Congresso em Foco 2020, está aí analisando todos os parlamentares, exceto quem nem exerce mandato neste ano, né? No mínimo 60 dias. Então, diante de muita corrupção, pelo menos existe um deputado que está aí lutando como ficha limpa, um homem íntegro, um honesto, um homem que tem procurado trabalhar, e aí a gente precisa também, diante de toda essa situação que está acontecendo, entra dinheiro que é para a campanha do Covid, bilhões e bilhões, e a gente não vê esses bilhões todos sendo usados, né, como deveria propriamente, tinha que ser para toda a situação da pandemia. E aí a gente vê, pelo menos, entre milhares e milhares e milhares, no meu exagero, na minha hipérbole que usar aqui, a gente vê aí o deputado federal Gonzaga Patriota lutando para ganhar um prêmio, né, que é digno, sim, um homem que tem honra, né, diante como gestor público, de ficha limpa, um homem sempre trabalhando de forma transparente. Então, infelizmente, de 100% da politicagem, né, dos nossos políticos, a gente pode tirar aí 2% que tem trabalhado com honestidade, ficha limpa, sem nenhum caso na justiça, nada que desabone a sua vida pública. Então,
Está aqui você citando números, entradas, viabilidade do dinheiro do governo, e a gente pergunta onde está esse dinheiro, e aí, por outro lado, a gente vê alguém aqui lutando em favor, né, de receber um prêmio por lutar e trabalhar de forma direta. Mas eu quero, ainda nessa semana, trazer a lista dos homens que votaram contra o auxílio emergencial e também trazer a lista dos homens do nosso Senado que é de contra a todos os benefícios do povo. Para que quando chegar agora nas eleições, no final agora do ano, o povo lembre desses belíssimos nomes que trabalharam com tanto vigor de guardar dinheiro e deixar o povo pendegando na situação que está passando do Albuquerque. O que eu acho engraçado e o curioso também, Daniel, é que nós chegamos ao ponto de fazer com que político diga que é uma virtude ser honesto, que é uma virtude gastar o dinheiro público da forma correta, que não deveria. Eu acho que esses títulos e essas premiações, elas nem deveriam existir, porque é uma obrigação dos políticos serem honestos e principalmente utilizar o dinheiro público que é pago com os impostos do cidadão nas ações corretas, nada mais justo. Perfeitamente, nada mais do que justo. Pois é, são 12 horas e 53 minutos, tem mais alguma notícia pra gente aí, Daniel? Tenho sim, grande Bruno. Hoje tem mais duas notícias aqui, bombinha para você, sim. O hospital universitário aqui, ele ampliou o quadro sendo uma bombinha, mas uma bombinha de notícia boa, né? Então ampliou o hospital universitário aqui, ampliou o quadro de profissionais para atuar no combate ao coronavírus, né? O hospital universitário aqui, que é a Universidade Federal do Vale do São Francisco. Tá? Então, a gente vê o suporte nesses atendimentos aos pacientes, parabenizar, né, toda essa situação aqui, que em Petrolina contratou mais 160 profissionais, enquanto outros escondem o dinheiro e não usa para contratar, para pagar. Petrolina investiu aí, contratou mais 160 profissionais da área de saúde, tá, para essa unidade, para integrar aí a Gerência Regional de Saúde de Pernambuco, nos casos mais graves da doença, diga-se de passagem. Então, esses novos contratados, eles passaram por 2 processos seletivos simplificados, realizados em caráter emergencial, de passagem, que foi pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, aqui da região, e que administra o próprio hospital. Então, foram autorizados 173 vagas para o hospital universitário, voltados para médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros profissionais. Já segundo o chefe da divisão aqui da gestão, aqui em Petrolina, gestão de pessoas do hospital universitário, que na verdade é a chefe, a senhora Catiane Amorim, ela diz que mais de 300 pessoas foram convocadas para preencher as vagas disponíveis. Agora, ela também ressaltou que alguns fatores implicam na efetivação de contratação, como na questão de compatibilidade de horários de alguns candidatos, a questão de acúmulo de outros cargos, né, estão trabalhando em outros hospitais. Então, assim, conforme foi estabelecido na Constituição Federal, os requisitos do edital. Então, a categoria profissional que necessita de reconvocações foi a medida até o momento desses 23 inscritos rapidamente, um total aí de 160 nessa segunda chamada e na primeira 163. Então, você vê o hospital universitário trabalhando, contratando, parabenizar, enquanto uns estão sofrendo a crise, outros estão comprometidos com a saúde, em combater e atuar de forma eficaz a situação desse novo coronavírus. Então, parabenizar aí a chefe gestora aqui em Petrolina, no Hospital Universitário, e é importante ver isso aí como algo positivo. Uma outra notícia boa, até que enfim, né, a Estrada da Banana, né, a Compesa, detectou o vazamento, já foi solucionado aqui a Companhia Pernambucana de Saneamento, a Compesa. Então, ela já resolveu, porque aqui na Avenida MG Fonseca, na Estrada da Banana, estava um vazamento terrível, chega, rachou, afundou o asfalto, e aí a água foi jorrando. Mas eles executaram os reparos, foram rápidos, né, parabenizar a Compesa, né, que sempre tem reclamações e queixas da população de Petrolina, mas dessa vez parabenizar aí que consertou de forma rápida, porque eu estou até impressionado. Eu não sei se é um momento de campanha de política que se aproxima, que está todo mundo pintando, fazendo quebra-mola, consertando, fazendo praça nova, eu recalchutando alguns pontos. O negócio está sendo bastante rápido, viu, Bruno? Então, são essas duas bombinhas notícias aqui boas, do lado aqui de Petrolina, que a coisa está acontecendo, viu?
É isso aí, grande Bruno. Que bom, que bom. É sempre bom ouvir respostas e também é sempre bom ouvir notícias boas. Daniel Godinho, direto do Vale do São Francisco, mais uma vez obrigado pela sua participação e nos vemos às 18 horas no programa Gazeta do Vale do São Francisco. Desde já chamando e conclamando todo mundo para assistir esse grande jornal daí da região do Vale do São Francisco. Ok, Bruno, um forte abraço aqui direto do Vale do São Francisco e até mais tarde às 18 horas no Gazeta do Vale do São Francisco. Um forte abraço a todos os seus ouvintes e obrigado por estar sempre aqui participando contigo. 12 horas e 58 minutos, essas foram as notícias do Vale do São Francisco, diretamente da Rádio Folha de Pernambuco, e falando sobre as ações que estão sendo realizadas ao combate à Covid-19. Mata de São João também publicou hoje regras de segurança visando a retomada das atividades econômicas, principalmente no litoral. O plano orienta todo o funcionamento de setores como hotelaria, transporte, academias, bares, restaurantes, lanchonetes, entre outros, dentro de padrões previamente estabelecidos de prevenção ao novo coronavírus. O protocolo publicado através do decreto 969 de 2020 foi construído pela Prefeitura e pelo Conselho Municipal de Turismo para que os setores econômicos possam funcionar sem oferecer riscos de propagação do novo coronavírus em Mata de São João. Que parabenizar a Prefeitura de Mata de São João por tentar realmente diminuir o prejuízo econômico que o trade hoteleiro daquela região tem sofrido. 13 horas em ponto, vamos a um breve intervalo, já voltamos com o programa Folha Notícias. A nossa segunda matéria de destaque de hoje são as obras, na verdade a obra abandonada do Cine Teatro e também do antigo posto do SAC. Nós recebemos diversas denúncias e fomos lá conferir de perto. Então já estamos de volta com o programa Folha Notícias.
Estamos de volta, 13 horas e 2 minutos, no ar com o programa Folha Notícias. Nós recebemos aqui de vários internautas a denúncia do antigo prédio do SAC. Todo mundo conhece, o prédio do SAC, inclusive, virou uma referência aqui na cidade de Camaçari. Todo mundo que pega transporte sempre dizia que queria ficar no ponto do SAC, Então, virou, na verdade, até uma referência. Porém, desde a sua desativação, no dia 31 de janeiro, na verdade, foi entregue essa nova agência no Shopping Boulevard, e as obras estão, o aparelho está lá parado, servindo apenas de depósito. Inclusive já foram saqueadas telhas, janelas, usuários de drogas que têm acesso lá também. E toda aquela região tem sofrido com vários descasos, inclusive a movimentação que diminuiu bastante. E na ocasião, inclusive, encontramos um senhor que conhece muito bem a região e pudemos entrevistá-lo. Confiram agora essa matéria de lá do prédio do SAC. Foi só um minutinho aqui. Ai, que hoje, realmente aqui, hoje está a famosa segunda-feira, agora sim. Folha, vemos hoje na rua José de Matos, através de denúncias, não só dos comerciantes, mas dos moradores, e aproveitamos para visitar o antigo SAC. Encontramos aqui, inclusive, o senhor Cláudio Calazans, Carlos Calazans. Senhor Carlos, como é que o senhor tem visto também acerca dessa obra? Muita gente tem questionado que poderia ser uma unidade, inclusive de saúde, ou uma escola. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Aqui deveria ser uma escola técnica, uma coisa para criança, tirar o pessoal da rua, colocar aqui. É uma calamidade uma coisa dessa, entendeu? Não pode ser. Assim como é isso aqui, é o Colomalogo lá, é o Caíque, é outros prédios que daí é tudo abandonado. O prefeito fica alugando prédio sem necessidade. Para que alugar prédio? Me diga, se tem as obras da cidade toda aí, é tudo abandonada. Que aquilo ali devia ser um posto de saúde, entendeu? Fica fazendo hospital de campanha para negócio de coronavírus. Está tudo errado, meu amigo. Isso aí é um absurdo. Se você olhar no Instagram da prefeitura, eles estão pagando quase 1.200.000 reais ao pessoal do Paraná lá, por um negócio como é o nome? Eu me esqueço o nome, rapaz. Administração. Entendeu? É negócio de propaganda. Esse negócio aí que não tem nada a ver com saúde, nem nada, ele fica gastando dinheiro à toa. Paga 200 mil a Santa Helena, entendeu? E o povo em uma situação difícil. Seu Carlos, esse posto do SAC foi inaugurado aqui na década de 90. Com a saída dele, enfraqueceu muitos comerciantes. Como é que o senhor também faz essa análise da retirada do SAC aqui com o comércio local? Rapaz, não querer ajudar os comerciantes, né? O pessoal que está passando necessidade, muitas casas fecharam, entendeu? E daí a situação difícil do nosso prefeito que não faz nada. E, inclusive, a Coronel da Marina entra prefeito e sai prefeito, e eles não fazem nada lá na rua também. Entendeu? A rua está toda esburacada. Essa semana foram fazer um serviço debaixo d'água. Como é que vai botar uma asfalto dentro da água? Me diga. É uma situação difícil. Não pode ser uma coisa dessa. Ouvimos aqui o senhor Carlos Calazans dizendo sobre o descaso. E até hoje nós não sabemos qual vai ser o destino do SAC, fecharam, não tem nenhuma placa entendeu? Indicando se a obra vai ser do governo do Estado, se vai ser da prefeitura. Inclusive a Coronel da Marina entra prefeito e sai prefeito, e eles não fazem nada lá na rua também. Serve a rua está toda refúgio esburacada. para bandidos, essa semana foram fazer para um usuários de debaixo drogas, d'água. e que essa unidade poderia ser utilizada para poder ou ser um posto de saúde, ou ser uma escola, mas infelizmente até agora a prefeitura não se manifestou. Então, a redação do Folha Notícias de mais um flagrante e blitz da população.
Daí a se a situação obra vai difícil ser do do nosso governo do prefeito estado, inclusive esse a senhor que é o Coronel Carlos Camarino entra Calazan, prefeito, ele também. Ele estava lá na hora que nossa redação, nós fomos fazer essa matéria por conta das denúncias de moradores e também de comerciantes. São diversas lojas fechadas ali na rua... Me esqueci agora o nome da rua. José Nunes de Matos. Obrigado à eficiência aqui da nossa produção. José Nunes de Barros, né? De Matos. E a população tem reclamado, porque naquelas mediações, após a saída do saque, tem aumentado significativamente a quantidade de assaltos, de roubos, principalmente em lojas. O movimento caiu drasticamente. Mais do que 70%, então algumas lojas já fecharam, inclusive, não tem movimentação, e o imóvel está lá abandonado, não tem uma perspectiva no que realmente pode ser feito. E quando o senhor Carlos fala de imóveis, esse último final de semana, inclusive, o prefeito de Camaçari publicou no Diário Oficial diversos aditivos de locações de imóveis, que vão de 30 mil a 60 mil reais. Parece que o prefeito de Camaçari realmente ele é muito bondoso em locar imóveis, ao invés de utilizar a estrutura que nós já temos. E baseado nisso também, nós tivemos as denúncias sobre o que vai se resolver do Cine Teatro, que já é mais uma obra que a prefeitura iria entregar em agosto, e até a presente data não foi entregue. E, novamente, uma denúncia de internautas e de populares, fizemos questão de visitar também as obras de lá do teatro, e parece que encontram-se também paralisadas. Tivemos no antigo camelódromo, que é outro equipamento importantíssimo do município, que entra prefeito, sai prefeito, e não se resolve o que vai se fazer. Lembrando que naquelas mediações do calçadão, são mais de 30 barracas e comerciantes, e além também do tráfico de drogas, usuários de drogas, os comerciantes reclamam da falta de segurança pública. Então, vamos ver também essa matéria que fizemos nesse último final de semana. Barracas que compõem o calçadão aqui da cidade de Camaçari. Esse é o estado que se encontra o camelódromo. Nós temos recebido diversas denúncias e hoje nós viemos acompanhar o que está acontecendo com o camelódromo. Era um dos pedidos da população em torno dessa região para também a reforma. Basta a gente caminhar aqui um pouco que a gente vai perceber que as estruturas realmente estão todas sucateadas. Agrega também barracas que compõem o calçadão aqui da cidade de Camaçari. Esse é o estado que se encontra o camelódromo. Assim, nós temos recebido diversas denúncias e hoje nós viemos acompanhar o que está acontecendo com o camelódromo. Era um dos pedidos da população. Uma ordem de serviço para o espaço de 2.663 metros quadrados. A obra estava orçada em 3 milhões. Mas até a presente data, nada foi realizado aqui no camelódromo. Vocês podem observar, vamos dar uma caminhada aqui, indo para outra parte. Essa parte aqui, as pessoas também têm se queixado bastante de que está servindo apenas para abrigar usuários de drogas, para abrigar também moradores de rua. Então, entrando aqui, a gente consegue verificar mais sobre essa obra. Aqui nós temos outro espaço totalmente depreciado. Muita sujeira tem aqui, a gente percebe que tem vasilhames de marmita, né? Nós percebemos que tem muitas fezes também, tudo desativado. Essa é mais uma obra, um patrimônio cultural da cidade de Camaçari, abandonado
por mais uma gestão pública. O que a população clama é que entra prefeito, sai prefeito e não tem olhos para essa obra. E pede que o prefeito concluísse pelo menos as obras mais antigas. Mas parece que não vai conseguir concluir mais um patrimônio depreciado aqui da cidade de Camaçari. Bruno Albuquerque, direto do jornal Folha Notícias. Essa matéria que nós fizemos em exclusividade, direto de lá do Camelódromo. Então, lembrando que essa obra do Camelódromo, que o projeto foi trazido na época da gestão até do vice-prefeito do TUD, é outra obra que a população sempre clama. E o que a gente não consegue entender é como nesse momento agora, inclusive, de eleições, a oposição tenta atacar a situação de uma obra que eles têm a compatibilidade também. Então, nós não estamos falando de uma obra que foi construída numa gestão passada, nós estamos falando de uma obra que tem décadas que estão abandonadas. E a prefeitura se recusa, não só a prefeitura atual, a gestão atual, que com certeza vai concluir esse mandato sem entregar o Camelódromo, a gestão passada e a retrasada. São 12 anos de descaso com o Camelódromo. São 12 anos de descaso com aquela região do Calçadão, com a região da Castro Alves. Nós conversávamos, inclusive, com os lojistas daquela região, e eles alegam que até para conseguir uma ornamentação, seja ela junina, natalina, tem problemas com a burocracia da prefeitura. Enquanto a Carlos Drummond, enquanto toda a região do centro da cidade, das radiais, são contempladas com essas ornamentações, a Castro, ela não é contemplada. E a gente não consegue entender. E aí, novamente, nós cobramos da SEC, da CDL, do Cicomércio, porque existe essa discriminação nessas regiões de comércio da cidade de Camaçari. E que a própria população não consegue entender. Então, essas imagens foram feitas no pleno sábado, inclusive um dia e que se teria muitas movimentações, e a gente vê abandonado. Naquele momento que nós tivemos no Camelódromo, inclusive, nós vimos algumas pessoas praticando skate, nós vimos pessoas que estavam com barracas montadas lá dentro, onde estavam pernoitando, sinais, tá, de materiais de lixo, de usuários de droga, de alimentação, de consumo de bebida alcoólica, e a prefeitura não se sensibiliza. A prefeitura pegou o Hospital da Mulher e gastou uma fortuna com a obra. Por que não foi feito isso no SAC? No antigo SAC? Por que não foi feito também no Camelódromo? Então são essas perguntas que é feita e que o prefeito não esclarece. E que a população tem pedido esse clamor. Amanhã nós estaremos no Triângulo. Os comerciantes e os moradores da região do Triângulo não aguentam com aquela obra. E aí nós vamos fazer uma retrospectiva das obras que o prefeito fiscalizava enquanto vereador e que dizia que era o dinheiro jogado fora, e ele tem feito e praticado a mesma coisa. Nós tiramos diversas fotografias também de obras de calçadas que já estão quebradas, de ciclovias que a tinta já saiu, prefeito. E que na gestão passada, quando Vossa Excelência era o vereador, criticou bastante. A população, na verdade, está pedindo só dignidade. Que é isso que precisa. O Camelódromo é um ícone de Camaçari. Qualquer ano eleitoral, qualquer processo eleitoral, é falar de política, se fala no Camelódromo, se fala no Horto, se fala no Rio Camaçari, se fala na Praça Abrantes, se fala na rodoviária, se fala na feira. E não se traz absolutamente nenhum retorno, nenhuma novidade. Então, o que a gente percebe, na verdade, é essa falha.
E quando a gente pega os pré-candidatos que estão aí dizendo que vão resolver os problemas, são pré-candidatos, inclusive, que passaram por gestões anteriores e que hoje não faz mais parte dessa base. E a gente queria entender por que essas ações não são realizadas. Qual a dificuldade em se modernizar o camelódromo? Estrutura pronta. Já saiu ideias de um restaurante popular, já saiu ideia do museu que tem na Cidade do Saber ir para lá, de uma creche escola, ou do um próprio, né, local para amparar alguns ambulantes. Segundo testemunhas, os ambulantes não queriam ir para aquela região porque falta segurança, porque o calçadão não foi revitalizado, porque aquela passarela precisa ser movimentada, colocar na passarela, a população só passa por baixo. Então precisa rever essas políticas públicas. Agora são 12 anos, não são 12 dias. E para quem defende o governo, precisa-se, na verdade, parar esse mimimi de dizer que o governo tem 3 anos e pegou o município quebrado. Não interessa, gestão é gestão. Tem processos que têm mais burocracia do que os outros? Tem. Mas não impede fazer algumas ações. Não se fez ações agora rápidas para o combate à Covid-19, que o prefeito tirou mais de 18 milhões dos cofres públicos. Por que não tirou anteriormente para essas obras? O antigo saque, o camelódromo, o calçadão. Então é isso que a população precisa entender. Então vão ficar o tempo todo com 3 anos, aí conclui, precisa de mais um mandato, aí termina mais 4 anos, 8, aí vai colocar um sucessor com a alegação de que tem que continuar o que não terminou. Então não consigo entender. E nem a população. A ideia nossa aqui, na verdade, é resolver os problemas. O Jardim Limoeiro está sem água desde o dia 10. 10, hoje são 26. Então nós temos denúncias aqui de internautas e fomos conferir. Então são ações práticas e que a gente não vê resolver. O mês passado publicamos aqui mais de 20 focos de lixo. Um dos lixos mais caros daqui da região metropolitana é o de Camaçari, para recolher. O contrato já passa de 80 milhões. Era para ter lixo na cidade? Isso é um problema agora da Covid? O que eu vejo são gestores de quando a gente cobra alguma obra, fala agora da Covid, obras de 2016, 2017, 2018. A Covid já estava aqui no Brasil instalada em 2018, 2019. E eu peço mais uma vez à população que acorde. Acorde. E volto a repetir, na instante a postagem que eu vi aqui no Facebook, a respeito do retorno do Poder Legislativo, das férias, que nem deveria ter, e o processo que foi arquivado não foi julgado. Não tem nenhum inocente, não foi julgado. Porque quem denunciou, o denunciante, não voltou ao Ministério Público. E o que muito me admira é ter populares defendendo o Poder Legislativo que está inoperante. A Câmara de Vereadores de Camaçari gastou R$35 mil pagando uma empresa para fazer testes entre eles e os colaboradores dele. E a população na rua amargando não ter os testes rápidos e nem ter medicamento. Enquanto isso, ainda tem popular que está defendendo o vereador. Independente de ser assessor ou trabalhar para o vereador, será que defender um vereador vale mais do que defender uma vida? Então quer dizer que o seu vereador que você defende tem que fazer o teste, você faz o teste, as pessoas que estão na rua não, aquelas que vocês estão indo agora pedir voto, aquelas que vocês estão indo lá entregar cesta básica medíocre, cesta básica de R$80, de 120, para vocês virem com aquele argumento de melhor do que não ter. É assim que funciona? Será que vocês estão comendo aquele mesmo arroz que vocês estão entregando? Arroz, feijão, macarrão, será? É os que você come em casa? É os que o vereador que vocês defendem que está entregando? Então acho que a população precisa também se atentar para isso aí. Os mocinhos que estão aparecendo agora como os que vão resolver os problemas do município, onde eles estavam 2, 3 anos atrás?
Volto a repetir, pré-candidato que tem defendido o comércio, eu vou trazer essa semana uma reportagem interessantíssima para vocês. Nós vamos visitar os pontos principais da cidade, saber se a população conhece vocês, se vocês já compraram lá alguma vez. Porque nós percebemos pré-candidatos a prefeito, porque a feira precisa disso, a feira precisa daquilo, nunca comprou nem um tomate lá dentro, o povo não sabe nem quem é. Não sabe nem quem é. Pré-candidatos que têm defendido o comércio nunca comprou um palito de fósforo no comércio de Camaçari, não sabe nem o nome dos lojistas mais antigos do município. Nunca nem entraram na loja. E agora vai para a rua para fazer manifestação. Nunca nem entrou em uma loja. Pré-candidatos que você fala o nome da rua, nem lá vai. Eu vi hoje, inclusive, uma publicação aí do pré-candidato Fábio Lima. Fábio Lima tem andado aonde? Quem é que vê Fábio Lima? Em que lugar? Nunca fez nada por Camaçari. Nunca fez nada. E agora publica buracos. Fábio Lima estava onde? 2, 3, 4 anos atrás, antes da caminhada com Marco Antônio e com Caetano. E que agora diz que é oposição. Estava onde? Quando esses problemas crônicos vieram desde as outras gestões. E agora vem dizer que não é essa a Camaçari que eu quero. Qual é a Camaçari que você quer, pré-candidato? Trabalha na área de saúde. Quantos medicamentos ou quantos aportes o senhor deixou disponível para a população para ajudar? Nenhum. Nenhum. Está preocupado com o bolso. Só, mais nada. Foram realizadas mais de 6, 8 reuniões sobre as obras de mobilidade urbana. O Rinaldo Chaveiro estava onde nessas reuniões? E hoje anda na rua querendo fazer manifestação. Então tem muito cara pálida aí na rua, isso sim, cara pálida está cheio. Não participa de nenhuma reunião, não participa de nenhuma interlocução, fica andando no comércio fazendo vídeo para dizer que está errado isso, está errado aquilo. E você estava onde? Nessas reuniões que ninguém via. Cadê o projeto para revitalizar o comércio de Camaçari? Apresenta, ao invés de ficar sentado na calçada só com mimimi. E esse é o grande problema. Esse é que é o grande problema. Assistir do mesmo jeito a entrevista do João Leite com o prefeito, com a pré-candidata Ivoneide, que fugiu de todas as perguntas e eu não vi os memes. Enquanto o prefeito não respondeu algumas perguntas e virou meme, a da Ivoneide não virou meme. Por que quando foi questionada sobre o Hospital Geral, não respondeu? Por que quando se falava da UPA que não funcionava, não se respondeu? Por que quando se perguntou se os processos do deputado corrupto foram todos ilegais, não se respondeu? E não virou meme? Porque é tudo verdade. O Hospital Geral de Camaçari, que poderia ter tido uma interlocução maior, até porque o governo municipal era do PT, estadual era do PT e nacional era do PT, e a população de Camaçari sempre amargou esse açougue que as pessoas chamam de HGC, infelizmente. E fugiu das perguntas, por que não respondeu? Das obras do Rio Camaçari, do camelódromo abandonado, da Praça Abrantes abandonada. Camaçari sempre pontuou como uma das cidades mais violentas da Bahia e do Brasil. Não foi nessa gestão só, não. O Rui Costa já vai como o governador que mais pegou empréstimos na Bahia. Já passam de 15. E ninguém comenta absolutamente nada. Então esse que é o grande agravante. Então quando a imprensa vai para as ruas para ouvir a população, é para se resolver o problema. Não existe essa história de crítica só sabe bater, não. Construir creche é bom, perfeito, ajuda. Agora construa, não coloca uma placa dizendo que tem 6 creches porque não tem nenhuma. Quando o ex-deputado corrupto fala da saúde, ele deveria ter vergonha na cara, porque o Hospital Geral nunca funcionou na gestão dele nem pós-gestão. Quando o ex-prefeito Ademar Delgado dá agora as declarações nos jornais falando mal do governo que ele fazia parte, ele deveria ter vergonha na cara porque ele deixou a cidade imunda. Deixou as escolas abandonadas, deixou os postos de saúde sem médico, sem remédio.
E não adianta vir com essa conversinha de que é um homem extremamente técnico e deixou a cidade abandonada e entrou no rol de pouquíssimos prefeitos na região metropolitana que não conseguiram se reeleger. E hoje fazemos um desafio, apesar de que a gente sabe que política muda constantemente. Sairia candidato, ora. Se é um homem tão técnico e fez o trabalho bom, sairia candidato e retomava sua cadeira. Agora, que não pode é tudo agora se jogar nas costas de um Covid. Nós temos comércios no centro da cidade que agrega 1, 2 pessoas e está fechado. E precisa se trabalhar esse ponto, a educação da população. Então, é inevitável. Você pega uma obra que foi desativada com 3, 4 anos atrás e que poderia se fazer uma reforma e utilizar e dizer que não tem condições? Você ter vereadores que estão com o carro na porta da casa, parado o dia todo, podendo ajudar alguma pessoa, um socorro, ou estar na unidade de saúde? Então são essas questões que devem ser analisadas. A gente anda pela cidade, as pessoas param a gente o tempo todo. E não são problemas dessa gestão, não. Elinaldo, se Elinaldo não entrega essas creches, não é Elinaldo que somente não entregou as creches, não. A gestão passada não entregou nenhuma. E eu me lembro claramente, até porque participei de várias reuniões, inclusive na entrega do residencial Caminho do Mar, que naquele momento a Ademar dizia que ia entregar o posto de saúde com a escola e creche, não entregou nada. E naquele momento eu já falava que ele não ia conseguir entregar. Mas a cara pálida fala mais alto. O transporte do mesmo jeito. Sai gestão, entra gestão e diz que vai trocar o transporte. Tudo mimimi. E a população vem se cansando. E quer que a gente fique calado. E quer que a imprensa vire a imprensa do amém, como tem a bancada do amém. Esse é que é o agravante. Isso que a gente precisa entender. Isso que a população precisa acordar. Renovação, o movimento renovação é renovar o quê? Colocar os mesmos vereadores, isso é renovar? Colocar vereadores apadrinhados já de determinados políticos? E vou mandar até um recado aqui para os grupos que nós temos, ligado até a nossa rádio aqui, o nosso jornal, para aqueles que estão saindo porque concordam com o governo, é um favor que faz para a gente. É um favor. Porque vocês estarem num grupo onde estão vendo as coisas erradas e vocês estão batendo palma, vocês são piores do que o gestor. Porque está bem explícito para todo mundo. A prefeitura não entregou nenhuma obra. O prefeito Antônio Elinaldo não tem uma obra dentro de Camaçari. Não tem. E fica um bando de cara pálida nos grupos do Zap defendendo. Defendendo o quê? Defendendo o quê? Cadê as creches? Cadê os testes rápidos? Cadê as praças reformadas da forma que tem que se reformar? Cheio de aparelho esportivo que já está quebrando. Quem não faz manutenção? A cidade começa a ficar suja em determinados pontos. Ruas intransitáveis. O prefeito tem secretários, não? Onde é que estão os secretários? Então é isso que a gente precisa analisar. Agora, ir para grupo de Zap para dizer que é mentira de A, mentira de B, está aberto o microfone, 9195-1984. A gente tenta falar com o diretor da VigSeg, não atende a gente, tenta falar com a Secretaria de Saúde, não atende a gente, tenta falar com o secretário de Desenvolvimento Econômico, não fala com a gente. Por que não fala? Por que não fala? Tenta falar com o prefeito, não consegue falar com o prefeito, porque é um prefeito blindado. É blindado por quê? Está com medo de admitir os erros? Errar é normal. A gente precisa corrigir. As obras estão aí desde agosto, desde setembro para serem entregues e não foram entregues. Não é só aqui não. Obras em Dias d'Ávila desde o ano retrasado e agora quer culpar a pandemia. E aí quando a gente acessa o Diário Oficial, tá lá um monte de dinheiro para um monte de gente que não estão fazendo nada. Um monte de empresas que foram contratadas, os honorários da VigSeg tá pago em dia. Os honorários do IGH tá pago em dia. Os honorários da TV Câmara tá pago em dia. Mas você chega no posto de saúde, não tem médico, não tem remédio. Eu estou aqui com diversas denúncias, tanto no Hospital Geral como nas unidades básicas de saúde, sem médico. Tem gente indo para a unidade básica de saúde 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, acampando. E o secretário de saúde é médico. E quer que a gente fique calado?
e aí se monta grupos de WhatsApp para estar falando bem do prefeito e do secretário, vocês são piores do que eles. Piores do que eles. E mais na frente a gente vai começar a publicar os nomes aqui no Diário Oficial, de pai, de mãe, de irmão, de cunhado, tudo que está entrando aí. Porque todos os dias no Diário Oficial a gente está acompanhando as nomeações e as exonerações. E vem para cá dizer que o prefeito está trabalhando. Lauro de Freitas, a Moema deitando e rolando. Udinha, em Simões Filho, constrói um hospital de campanha 45 dias sem atender um paciente. E aí querem bater palmas? Querem que todo mundo bata palma? Ah, porque é o melhor do que o anterior. Não existe melhor do que o anterior, não. Ele tem que fazer o trabalho dele. Se ele quis ser prefeito e ele disse que ia trabalhar melhor, ele tem que fazer. Já saiu no Diário Oficial a publicação também do retorno do viaduto, que o prefeito disse que não iria passar dos 18 milhões. Foi lá publicado no Diário Oficial. Quase 14 milhões. Outro pagamento foi feito de compra de preservativo. Eu queria saber qual a importância da compra desse preservativo agora. Inclusive aumentou o valor. A Secretaria de Assistência Social comprou 2.500 kits gestantes e que já estão chegando aqui as fotografias desses kits. Uma vergonha. Uma vergonha. Os locutores de porta de loja do município fazendo um vídeo parecendo que tinha ganhado na Mega Sena. Uma cena humilhante. Onde a prefeitura deveria arcar. É responsabilidade dela. E não fazer aquele marketing corporativo como foi feito. E é por isso que não são valorizados. E precisam ser valorizados, até porque são eleitores e pagam impostos também. É obrigação do prefeito. Eu não vou bater palma para o prefeito porque tem testes rápidos nas unidades de saúde, não. É obrigação, prefeito. É obrigação do senhor entregar as creches. É obrigação do senhor o viaduto. Não interessa se é Ademar, ou se Caetano, ou se Tude, seja quem for que não entregou, é obrigação sua entregar. O que um não faz, o outro tem que fazer. Agora, não é obrigação da população estar batendo palmas. Então, quando o gestor da Braskem contrata colaborador e o valor, o salário é pago em dia, tem que estar todo dia batendo palma para eles, é? Pelo amor de Deus. Então, as pessoas precisam acordar para isso também. Tem que entregar, estou errado, pronto. Não entregou nenhuma creche, tem que admitir. Não entreguei, estava difícil. Cronograma é diferente. Chegou ao cúmulo de realizarmos uma reunião na CDL, onde naquele momento um dos coordenadores da obra de mobilidade urbana disse que não existia nem projeto. E está gravado. Está gravado. Naquele momento o coordenador dizia que não tinha nem projeto, que chegava o meio-fio, mandava colocar, chegava tinta, mandava pintar, chegava cimento, mandava tapar buraco. Que não existia projeto, que eles não conheciam, não tinham visto o projeto. Enquanto isso, os outros secretários defendendo. Claro, 15 mil reais todo mês tem que defender. Tem que defender. O filho está nomeado, a filha está nomeada, os primos estão nomeados. Um monte que estão aí fazendo memes e botando várias mensagens nos grupos, estão tudo recebendo. O prefeito já chama no gabinete, tira a foto e depois vai publicitar. Porque fechei com A, fechei com B. Aí ficam 15, 20, 30 pré-candidatos em cada bairro. Moram no bairro, cheio de deficiências no bairro, ficam brigando entre si, enquanto o prefeito está lá para ser reeleito e depois a gente sabe qual é a conduta. Uma praça que demorou 1 ano e meio. 1 ano e meio para se entregar. E no dia que se entrega, aparece centenas de pré-candidatos e vereadores dizendo que são os donos da praça, que foram os pais da criança. Então, não consigo entender, sinceramente. Sinceramente, a gente não consegue entender. Fica vereador, ficam pré-candidatos indo para clínicas privadas, fazendo teste, fazendo tratamento. Vários que contraíram a Covid-19 foram para instituições privadas e vão para grupo de Zap dizer que o prefeito está trabalhando. E por que você, cara pálida, não fez seu teste rápido na unidade básica de saúde? Não tem disponível para todo mundo?
Por que você não fez seu tratamento com o médico que tá atendendo na unidade básica de saúde? Porque, pelo que eu saiba, tem médicos que atendem na unidade básica de saúde e atendem na privada. Por que esses boletins epidemiológicos não ter colocado quantos atendimentos foi feito na Santa Helena dos 11,7 milhões dos acordos tributários? Quantos atendimentos foram feitos no Hospital da Mulher? Vamos começar a trabalhar com esses boletins epidemiológicos? Aí fica, vai para a unidade privada, se trata, se cura, volta e vem para grupo de zap para falar bem do prefeito, para dizer que tem atendimento nas unidades básicas de saúde, para dizer que tem médico, que tem teste, que tem remédio, e eles são os primeiros a ir para as unidades privadas. E fica nessa contradição. Ah, porque o prefeito está fazendo, ninguém fez. Está fazendo o quê? Quais foram as obras entregues? Está aberto o microfone aqui para qualquer pessoa do governo. 9195-1984. Está aberto. Liguem agora, ao vivo, aqui no nosso programa. E fala para a gente as obras que foram entregues do prefeito Elinaldo até hoje. Que obra foi entregue? Nós tivemos lá no posto do Camaçari de dentro. Olha a condição que está aquela obra. Aí vai para o Horto Florestal fazer a pirotecnia, gastando fortunas com publicidade, porque nós sabemos o valor que é pago, com drones, com fotografias, porque foi outra coisa que a gente se assusta. Na sexta-feira eu tive no posto aqui do Gravatá para ver a ação dos testes rápidos, e o que mais tinha era fotógrafo. E aí vai para as obras do camelódromo, do horto, e faz imagens de drone, etc. Não, porque vai ficar lindo, maravilhoso, sim. Vai entregar quando? Porque está pertinho de começar, na verdade, começa hoje as convenções, e o prefeito daqui a uns dias fica impossibilitado. E aí? Na semana passada nós tivemos aqui, né, as denúncias que nós tivemos a respeito dos áudios, falando das colaboradoras da VigSeg, etc. E nem a própria empresa se manifestou. E a gestão atual, que bate tanto, que tiraram a Secretaria das Mulheres, a oposição bate, que tirou a Secretaria das Mulheres, etc. A gente não vê nenhuma movimentação nem da oposição para defender esses ataques às mulheres, os feminicídios. E não vê. E acha que a população é idiota, e acha que a população o tempo todo tem que bater palmas. Qual foi a fundamentação dessas denúncias? Elas são verídicas ou não? Aí usa um fato para fazer política. São mais de 300 colaboradoras, e quando você vai ver a movimentação, 5 ou 6 estão ali na frente da prefeitura, e com a conotação bem clara e política. Onde é que estão os órgãos de proteção à mulher do município? O município não tem nenhum local de acolhimento de mulher que sofre violência doméstica. E não é só o Camaçari, não. Dias d'Ávila também não tem. Mata de São João também não tem. Você vai para a Mata de São João, você tem um anexo do hospital para parto humanizado. Camaçari, nem um parto humanizado tem. Aliás, o humanizado que é feito aqui a mulher fica em casa porque não aguenta ir para o HGC. Porque chega lá e é maltratada. Querem saber até quem é o pai da criança. Ela prefere ficar em casa, liga para uma viatura da polícia ou da SAMU, acaba fazendo o parto humanizado dela dentro de casa por livre e espontânea pressão. E todo mundo está achando que está lindo. Todo mundo está achando que está lindo, maravilhoso. O prefeito dá um ticket para taxistas no valor de R$37. Quem é que vai sobreviver com R$37? Quem é que sobrevive hoje com R$600? Um salário mínimo hoje, R$1.065, e ninguém está sobrevivendo com salário mínimo. Quem é que vai sobreviver com R$600? Enquanto isso, o prefeito diz que corta 20% do salário dele, o salário de 15 mil, de 20 mil, de 25 mil. Vereador do mesmo jeito.
Fecha comércio, abre comércio, fecha comércio, abre comércio e só quer incriminar o povo, só quer incriminar a população. A culpa é da população. A culpa é da população. Certo? E para os seres políticos que contraíram? Porque é engraçado. O agente público ele tem que estar divulgando o tempo todo se ele está com a Covid ou não. Deve satisfação. E quer cobrar o dobro da população. Depois que publicitou a questão de Dona Cláudia, da casa, a Secretaria de Habitação, mas a Secretaria de Ação Social foi lá na casa de Dona Cláudia. Agora, no vídeo ela deixa bem claro de que ela passa aquela situação por anos. O secretário de Habitação, que agora atual vereador, Júnior Borges, quando assumiu a Secretaria de Habitação, que lançou o programa Casa Melhor, queria percorrer 80 bairros com a perspectiva, a meta de reformar 25 mil casas, entregou 154 casas. Então, a gente percebe claramente o discurso político de 25 mil casas para 154 casas, é uma diferença muito grande. E aí eu pergunto, agora foram feitas ações emergenciais e a de Dona Cláudia não é emergencial? Não poderia ser feita a reforma? De todas essas casas que foram analisadas, de toda essa triagem que foi feita, uma casa que está caindo de madeira, com pessoas doentes, não é um caso de emergência? Não é. Mas entregar casas do Minha Casa Minha Vida para quem tem condições é emergência? Parentes de políticos que estão indo para as unidades de saúde fazer teste por debaixo do pano é emergência? Empresas que estão aí, instaladas na prefeitura, que não estão afastando colaboradores que têm doenças crônicas, mas os que têm peixada estão afastados, é emergência? Porque isso tudo nós temos aqui. Tudo nós temos aqui. Inclusive, colaboradores que testaram positivo e estão trabalhando. Estão com sintomas e trabalhando. Médicas com áudios gravados dizendo que estavam com todos os sintomas e não poderiam sair porque estavam sendo ameaçadas. E daí, quando a opinião pública começa a falar, quando começa a fazer os vídeos, aí começam a se manifestar. Quando foi divulgar os óbitos da UPA, o secretário de Saúde foi a público para poder se defender, lógico. Mas será que estão indo se defender de todas essas famílias que estão perdendo seus parentes? Porque eu não vi até agora. Eu não vi ninguém que foi acometido da Covid, que perdeu um parente, falar que está sendo amparado pela prefeitura ou pela uma secretaria com acompanhamento psicológico, psiquiátrico ou qualquer outro. Não tem. Não tem. Um bando de mentiroso batendo na porta da casa dos outros para fazer suas reuniões políticas escondidas. E vem dizer que está preocupado com o povo. Não está, estão batendo nas portas, estão pedindo voto, estão comprando os líderes comunitários que são mais corruptos do que eles. Presidentes de associação que estão aí já fazendo campanha para os seus pré-candidatos, pedindo assessoria, pedindo cargos para seus familiares para ano que vem. E a população ainda novamente compactuando com esse tipo de atitude. Gravem, filmem. Esse que é o agravante. E isso realmente faz com que a gente, às vezes, acorde revoltado. Saber que um canalhocrata de um desembargador desse não vai dar em nada. Humilha um guarda que está ali fazendo o trabalho dele. E é humilhado daquele jeito, vai ser coagido com certeza, pode ser afastado do trabalho, pode perder o trabalho e a família dele. E esse desembargador depois vai tomar o uísquezinho dele dando risada. Dando risada. As pessoas têm que mandar mensagens e dizer, não publique meu nome não. A gente anda na rua, tenta entrevistar as pessoas não querem porque tem medo. Comerciantes que não cederam entrevista pra gente porque tem medo de serem retaliados. E aí vem vereador e vem prefeito dizer que não, porque meu governo não tem perseguição. Como não tem? Como não tem? 2 minutos que nós paramos no posto, eu vi colaboradores dizendo
que teve outros que foram desligados porque falou isso e aquilo da gestão. Então a gente para as pessoas para entrevistar, pessoal, eu posso falar em off, mas não posso falar porque senão eu vou sofrer retaliação. Nós entramos lá no Ligeirinho e as pessoas ficaram assustadas, porque umas pessoas queriam falar e outras não. Ninguém pode falar absolutamente nada. O primeiro escalão do prefeito mal bota os pés aqui em todas as cidades. Já os colaboradores do quarto escalão, já o baixo clero, todo mundo tem que ficar calado. Vereadores tudo sumiram com medo, principalmente porque querem serem reeleitos, estão buscando suas bases eleitorais. Então como é que a gente pode ter um crescimento significativo dessa forma? Como é que vai se restabelecer o comércio de Mata de São João? O pré-candidato atual, o ex-deputado federal João Goberto, foi prefeito por 8 anos. Colocou o sucessor mais 8, 16 anos. Não tem uma empresa instalada dentro de Mata de São João. Uma empresa instalada sequer não tem. E você pega opositores ferrenhos do prefeito e agora estão andando na cidade batendo palma, dizendo que é o melhor prefeito que Mata de São João teve. Não gerou um emprego dentro da cidade, como é que foi o melhor? E eu ainda encontro pessoas dizendo que o João Goberto é referência de prefeito. Que referência? Referência de prefeito é Brumado, que tem um índice de desenvolvimento humano melhor do que o de Camaçari, que é uma das maiores cidades industriais da América Latina, que tem equipamentos públicos que em Brumado não tem. Como é que pode? Mata de São João não gera um emprego. Zona rural abandonada. E aí vem opositores que hoje são secretários, que são coordenadores. Não, porque o João Goberto é o melhor que melhor. Vê pré-candidatos ligados à área de saúde dizer, não, porque Mata de São João está tudo... A Covid lá está controlada. Como está controlada? Todos os dias eu recebo vídeo aqui de pessoas que vão no Hospital Municipal de Mata de São João sequer conseguem fazer um raio-x. Aí pegam um paciente que conseguiu fazer e bota para dar um depoimento dizendo, cheguei aqui, fui bem atendida, fiz o meu raio-x, está tudo ok. Enquanto isso eu recebo 10 depois disso aí que não tiveram atendimento. Vários interlocutores que querem falar o que não procede. O que não procede. E ficam costurando, cada um pedindo, na verdade, o que quer para o ano que vem, para os seus políticos. Se você ganhar, me dê isso, se ganhar, me dê aquilo. E é assim que funciona. Infelizmente. Então a gente anda na rua tudo esburacado. Ruas que foram recentemente reformadas e querem culpar a população o tempo todo, tem que se fazer manutenção. Não se faz. O prefeito Assemineto, depois de muita pressão, ele vem e diz que vai abrir agora os shoppings, os templos religiosos, depois de toda a confusão que foi dada. É isso? E aí as pessoas acham que ele está fazendo o papel certo. Então, isso que acontece. A gente está aqui o tempo todo, chega mensagem para a gente. Hoje, por exemplo, comemorado o Dia do Amigo. Quem são nossos amigos de verdade? Que é outra reflexão interessantíssima para se fazer que as pessoas não têm feito. Quantas pessoas estão preocupadas com vocês? Quantas ligações vocês recebem? E aí eu acompanhando aqui vários cards de vários pré-candidatos, abraçando A, abraçando B. Quantos abraços eles deram para vocês durante esses 4 anos? Quantas vezes vocês encontraram o prefeito abraçando as pessoas, os amigos dele na rua? Porque agora as amizades dos políticos, quando eles ganham, são outras. Pode ter certeza que não é o povo. Isso eu posso garantir. Então é isso aí. 13h51 no ar, o programa Folha Notícias. Mandar um grande abraço para os nossos ouvintes internautas de Alagoinhas, Catu, Pujuca, Mata de São João, Itanagra, Entre Rios, Eriton, aquele abraço para você. Meirinha, lá de Irecê, um abraço para você.
Micah Rice nos Estados Unidos, Vani em Londres, no Reino Unido, Vini no Reino Unido. Um abraço para todos os nossos ouvintes internautas que vêm acompanhando o nosso programa. Vamos a um breve intervalo. Já já estamos de volta com o programa Folha Notícias. São 13 horas e 54 minutos e voltamos no ar com o programa Folha Notícias. Para você que quer se tornar um operador da Bolsa de Valores, nosso correspondente também, que fala um pouco sobre economia aqui, sobre Bolsa de Valores, Carlos Bahia, está promovendo um curso gratuito. Vejam aí o card, coloca seu celular, mira aí nesse QR Code e você consegue fazer o seu curso gratuito com o nosso amigo Carlos Bahia, que é operador da Bolsa de Valores, que tem sido uma modalidade importantíssima aí para muitas pessoas saírem da crise. Então, acessem, conversa lá com Bahia e pode ter certeza que vocês vão gostar muito desse curso, até porque vai ampliar um pouco os seus conhecimentos também, tá? Aquele abraço para Bahia, que é o nosso correspondente aqui também, fala um pouco sobre a economia e a queda da Bolsa de Valores, ou a subida, ou os investimentos. Bom, seguindo ainda com as principais notícias, tanto de Camaçari como da região metropolitana, após deixar Globo, Alexandre Garcia assina com CNN. Provavelmente continua o Alexandre Garcia com a sua linha de raciocínio. CNN Brasil anunciou nessa segunda-feira, hoje, 2 novas contratações, o jornalista Alexandre Garcia e Sidney Rezende. Eles entregarão o novo quadro CNN Liberdade de Expressão, que irá ao ar diariamente ao vivo a partir do dia 27 às 7 horas no jornal Novo Dia. Alexandre Garcia tem se destacado por esses dias, inclusive pelas suas declarações. Parece que ele tem mudado algumas das suas pontuações e isso tem agregado muitos seguidores.
Neto faz teste para Covid-19 após reunião com o Onyx. Ministro confirmou diagnóstico. Após saber que o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, do Democrata, foi diagnosticado com o novo coronavírus, o prefeito Assemineto, do Democratas, também deve fazer um novo exame para detectar se está com a doença. O ministro disse que começou a sentir os sintomas na última quinta-feira e o encontro com o baiano, que é também presidente nacional do Democratas, ocorreu um dia antes. 2 secretários de Assemineto também testaram positivo para a Covid-19. Entre os 2 secretários, o Luciano Sandes e o José Pacheco. Luciano Sandes, que é o secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas, e José Pacheco, que é o secretário de Comunicação. Todos 2 testaram positivos e já estão em isolamento. Inclusive, amanhã nós estaremos aqui com a presença da doutora Stephanie falando sobre como está sendo realizado os atendimentos do Ciretran e do Detran. A doutora vai tirar dúvida dos nossos ouvintes internautas sobre o pagamento do IPVA, sobre se está pagando, se foi suspenso, as multas nesse período de pandemia. Muitas dúvidas que os internautas têm trazido para a gente e os nossos ouvintes. Então amanhã a doutora Stephanie vai estar aqui com a gente e também a doutora Abigail, que é nutróloga, vai falar um pouco também sobre alimentação nesse período da pandemia. Em Feira de Santana, 2 pessoas foram presas por transportar super maconha dentro de pneus. É isso aí. Pacotes de skunk, conhecido como super maconha, foram apreendidos durante uma ação na noite de ontem, em um trecho da BR-116 de Feira de Santana. O casal que levava a droga em um veículo foi preso. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o fato ocorreu após ordem de parada a um Fiat Uno com placas de Salvador. A ação contra a MBL acirra a disputa na direita com grupos bolsonaristas. A operação policial deflagrada nesse mês, que atingiu o MBL, acirrou a disputa entre grupos da chamada nova direita pelo domínio desse campo político. O movimento, que adquiriu notoriedade nas manifestações pelo impeachment de Dilma Rousseff, foi alvo de uma ação de busca e apreensão em sua sede em São Paulo no último dia 10. Vacina de Oxford para a Covid-19 induz resposta imune, anuncia cientistas. A vacina da Universidade de Oxford para a Covid-19 é segura e induziu resposta imune ao vírus, anunciaram cientistas nesta segunda-feira. A vacina, que está sendo aplicada em fase de teste, inclusive em São Paulo, foi capaz de gerar anticorpos contra a doença em ensaios clínicos iniciais. A primeira fase, que é a informação, foi divulgada pelo canal de televisão britânico ITV. A reitora da Universidade Federal de São Paulo, Soraya Smiley, afirmou que a vacina deve ter seu registro liberado até junho de 2021. Esses foram os principais destaques do nosso programa de hoje, do Folha Notícias. Gostaria de agradecer imensamente a presença de todos vocês e amanhã estaremos de volta às 12 horas com o programa Folha Notícias. Um grande abraço para todos vocês que nos acompanharam até aqui e até amanhã, se assim Deus permitir. Forte abraço.